Há 14 anos, uma história inédita tinha seu início na Fórmula 1. Foi na etapa australiana da temporada de 2009 que o mundo viu, com um misto de espanto, surpresa e admiração, o domínio de uma equipe que surgiu sobre o espólio da Honda, que havia deixado a categoria no ano anterior. E de candidata às últimas posições antes de começar a temporada, a Brown terminou o ano com o título de pilotos e construtores. O pontapé inicial daquela temporada, em uma prova que teve a única desclassificação por atitude mentirosa até hoje, é destaque em nosso vídeo de hoje. Quarta-feira, 29 de março de 2023, e este é mais um TBT de quarta. Salve a todos os nossos ouvintes e seguidores, sejam todos bem-vindos mais uma vez, eu sou Rodrigo Vilela. Hoje é dia de TBT de quarta, hoje é dia de relembrar mais um momento clássico das pistas. Antes da gente começar, aquele pedido que vocês já conhecem, deixem o like nos nossos vídeos, compartilhem nosso conteúdo, inscrevam-se no nosso canal e ativem as notificações, aumenta o engajamento e a gente cresce cada vez mais. No início de 2009, a Fórmula 1 vivia a expectativa da mudança das regras aerodinâmicas e da volta dos pneus slick, além da implantação do KERS, o sistema de recuperação de energia cinética. Dentro da pista, McLaren e Ferrari, campeãs de pilotos e construtores respectivamente em 2008, atraíam os olhares dos fãs, enquanto outras novidades surgiam decorrentes da temporada anterior. Sebastian Vettel, que havia vencido sua primeira prova na carreira a bordo da Toro Rosso em Monza, estava agora na Red Bull, em substituição a David Coulthard, que havia se retirado das pistas. Já a BMW vinha com enorme expectativa após o grande ano obtido em 2008, quando conquistou sua primeira vitória em Montreal com Robert Kubica. Renault e Toyota precisavam mostrar serviço, enquanto Williams e Force India buscavam apenas pontuar. E tinha a Brown. Quem? Sim, o que havia sobrado da Honda quando a montadora japonesa vulgo Yoyo havia deixado as pistas ao final de 2008 foi arrendado por Ross Brown. O britânico era chefe de equipe na Honda e passou a ser o dono da estrutura que havia decepcionado em 2007, se recuperado razoavelmente bem no ano seguinte e tinha uma perspectiva boa para 2009 por causa da mudança das regras. O carro estava sendo testado há quase 18 meses, mas sem dinheiro algum, ninguém imaginava o que iria acontecer com Jenson Button e Rubens Barrichello, escolhidos por Brown para guiarem o carro. Nos testes coletivos de Barcelona, no início de março, a equipe assombrou a categoria ao marcar o melhor tempo de todos os dias e sessões. O segredo estava no difusor duplo, assim como Williams e Toyota, que geraram revolta nos outros times, mas as peças foram consideradas legais pela FIA. Da revolta, passou-se ao desprezo. Os times revoltados começaram a acusar a Brown de estar abaixo do peso para atrair algum patrocinador, já que o time corria num carro todo branco, com pequenos detalhes em preto e amarelo fluorescente, além dos motores Mercedes. Parecia uma aventura, mas muitos subestimaram Ross Brown. Muitos se esqueceram que foi ele quem esteve por trás de todos os títulos de Michael Schumacher e que ele estava cuidando dos testes do carro de 2009 enquanto membro da Honda. Quando a Fórmula 1 desembarcou em Melbourne, no fim do mês, o assombro se tornou realidade. Na qualificação, Button e Barrichello fizeram a primeira fila, seguido de Sebastian Vettel, que já demonstrava ser uma realidade. Felipe Massa largou em sexto, enquanto Nelsinho Piquet foi o 15º, após Lewis Hamilton e os carros da Toyota perderem posições no grid por irregularidades. Na largada, Button manteve a ponta, enquanto Barrichello deu uma empacada e contornou a primeira curva apenas em sétimo. Mark Webber foi tocado pelo brasileiro e rodou, levando junto Nick Heidfeld. A parte inicial da prova deu razão aos carros com difusor duplo. Nico Rosberg andou junto dos líderes por boa parte do tempo. Já seu companheiro de equipe, Kazuki Nakajima, causou a primeira entrada do safety car ao bater logo após a curva Elas. 4 voltas depois, veio a relargada. Button se manteve na ponta, seguido de Vettel. Por causa dos muitos que aproveitaram a entrada do carro de segurança para fazer suas paradas de boxe, Piquet aparecia em sétimo, mas acabou tocado por Rosberg e foi parar na brita, abandonando a prova. Button, Vettel e Kubica seguiam na frente após a segunda rodada de paradas nos boxes
e parecia que esse seria o pódio, enquanto Massa abandonava com problemas na suspensão. Barrichello salvava uma quarta posição e nada levava a crer que ele poderia estar no pódio. Só que aí, na volta 55, Vettel cometeu um pequeno erro na curva Jones, o suficiente para Kubica se aproximar. A batalha não teve um belo fim. Ambos se tocaram na saída da curva Whiteford e bateram, causando a segunda entrada do safety car, que acabou ficando na pista até a bandeira quadriculada. O segundo lugar para Rubens Barrichello tinha caído do céu, mas o terceiro posto só foi decidido dias depois. Com os carros andando devagar, Jarno Trulli cometeu um erro e saiu da pista na curva próxima. Hamilton, que era o quarto, o ultrapassou. E o regulamento diz que em casos de erro do piloto, mesmo durante o safety car, o competidor pode ultrapassá-lo sem a obrigação de ceder novamente a posição. Com medo de uma punição e trazendo na bagagem recente o episódio de espionagem em 2007, David Ryan, diretor da McLaren, ordenou a Hamilton para que deixasse Trulli ultrapassá-lo novamente. O problema é que isso já configuraria uma ultrapassagem irregular. Trulli afirmou à FIA que Lewis estava lento na pista e acreditava se tratar de um problema mecânico. Mas Hamilton e a McLaren afirmaram que não deram passagem e que Trulli o passou porque quis, o que causou um acréscimo de 25 segundos ao italiano da Toyota. O time japonês apelou, mas acabou retirando o recurso, acreditando que não daria em nada. Porém, 2 dias antes dos treinos para o GP da Malásia, os dois pilotos foram novamente chamados. Àquela altura, os comissários já tinham em mãos o rádio de Ryan com Hamilton, que por si só livraria a barra de Trulli, já que ficou provado que foi o britânico campeão vigente à época que havia permitido a ultrapassagem. A insistência da equipe de Ron Dennis em contradizer a própria conversa fez a FIA dar razão à Toyota, alegando que Hamilton e o time haviam enganado aos comissários e a federação. Jarno recuperou o terceiro posto, Lewis foi desclassificado e a McLaren recebeu um efeito suspensivo, uma espécie de cartão amarelo, que só seria punida se uma nova infração ocorresse. Hamilton se desculpou em entrevista coletiva, dizendo se tratar da pior coisa que passou na categoria e que estava muito envergonhado. A Brown se tornava a primeira equipe a fazer a pole e vencer logo em sua corrida de estreia. E a performance não era nenhum conto de Cinderela. Button venceria 6 das 7 primeiras corridas e acumulou uma vantagem que não se perderia nem com a melhora de McLaren e Ferrari e principalmente Red Bull, que passou a ter o melhor carro do ano na segunda metade da temporada. Aquele ano também proporcionou outros momentos marcantes. A primeira vitória de Mark Webber depois de 132 corridas, o acidente de Felipe Massa na Hungria, acertado por uma mola que afastou o brasileiro das pistas pelo restante da temporada, o escândalo do Singapura Gate revelando ao mundo que Nelsinho Piquet tinha batido de propósito para ajudar Fernando Alonso naquela corrida, o segundo lugar de Giancarlo Fisichella na Bélgica e logo depois sua confirmação como substituto de Massa na Ferrari e as 2 últimas vitórias brasileiras na categoria em Valência e em Monza, com Barrichello ao volante, quando ensaiou uma reação já tardia. Button confirmaria o título em Interlagos com uma prova de antecedência, e a Brown, campeã dos construtores, seria adquirida pela Mercedes, que em 2010 retornaria ao grid como um time depois de 55 anos. Uma história inesquecível para a Fórmula 1 que começou lá em Melbourne. Aliás, na véspera desse GP da Austrália, para quem acompanhava na época o finado Orkut, o que teve de meme a respeito disso, a respeito do desempenho da Brown, que a Brown ia ficar nas 4 últimas posições do grid, que era só balão de ensaio. Button e Barrichello mostraram que um trabalho sério, porque com o Ross Brown todo trabalho é sério, não existe nenhum trabalho, nenhum porém na carreira do Ross Brown. Esse foi mais um brilhante trabalho e a Brown até hoje é a única equipe a vencer 100% dos seus campeonatos que disputou. Foi apenas um, não interessa, entrou para a história. Gostaram, pessoal? Quarta-feira que vem tem mais uma lembrança das pistas para a gente relembrar no nosso TBT de quarta. Lembrando sempre, nosso conteúdo está no YouTube, está nas plataformas digitais ou então assinando o nosso feed is.gd/programa Papo Veloz.
Sigam também nossas redes sociais, estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter e no TikTok. É só procurar a gente por PGM Papo Veloz. Um grande abraço a todos e até a próxima, pessoal. Tchau!